Amém. Estamos no capítulo 6 de Hebreus. Realmente espero que o Senhor Jesus... Gostaria que o Senhor Jesus nos ajudasse para a gente terminar esse fragmento do texto, do capítulo, que é o 1, 2 e 3. Então nós estamos expondo capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. E, cara, isso vai ser muito legal se a gente conseguir terminar. Mas também se não conseguir, Deus está no controle, tem... Não afobe, pastor Eros dizendo não afobe. Vamos ler juntos capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. A respeito de quem, irmãos? Os ensinos elementares a respeito de Cristo. É isso que nós vamos falar. Continuando. E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas que conduzem, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Sandrão, se você puder dar só um retorninho a mais para mim aqui. Doutrinas básicas a respeito de Cristo. Então, como eu falei semana passada e repetindo, esses 6 assuntos que a gente encontra nesses 3 primeiros versículos não tem a ver com as doutrinas básicas a respeito da igreja hoje, apesar de ter uma aplicação que a gente pode aplicar sem estar cometendo o erro de ser herege, mas no contexto de Hebreus, são 6 assuntos que os ouvintes, os leitores que leram a primeira vez a carta de Hebreus, eles entenderam que lá atrás, aquilo que eles tinham sido ensinados a respeito do Cristo que viria. A gente já aprendeu que Cristo é um título, é uma função, Cristo. Deus disse que enviaria o Cristo, e aí nós sabemos hoje por revelação, a palavra de Deus diz que Jesus, que nasceu em Nazaré, é o Cristo de Deus. Então nós reconhecemos em Jesus o Cristo. O que era o Cristo? Deus disse assim: eu vou enviar o Cristo. O Cristo significa enviado. Eu vou mandar o Cristo para vocês, e esse Cristo vai fazer por vocês aquilo que vocês não conseguem fazer. Que é aquela coisa que eu sempre digo: se Deus desse uma segunda chance simplesmente para a gente faria errado de novo. Jesus vem e faz por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Amém, irmãos? E aí, essas doutrinas, então, esses 6 assuntos, eles dizem respeito ao Cristo. Que assuntos são esses? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São assuntos que os ouvintes, os leitores inicialmente, lá em Hebreus, o autor estava dizendo assim: lembra que foi dito a respeito do Cristo? Isso se cumpre em Jesus. E se vocês não entenderem esse basicão aqui, não tem como a gente aprofundar. Então o que o autor de Hebreus está dizendo é que o fundamento sobre o qual nós estamos sendo edificados, esse fundamento é Cristo. Esses ensinamentos a respeito de Cristo têm que estar extremamente claros para a gente. E aí, semana passada, retrasada, a primeira coisa que a gente falou é sobre arrependimento de obras mortas. E a gente entendeu que não existe relacionamento com Deus enquanto a gente não rompe com as obras mortas. E o que são obras mortas? São as obras que nós fazemos na nossa força. Aquilo que coloca a glória para a gente e tira a glória de Deus. São as coisas que a gente fazia antes de ter o coração transformado por Jesus. Até mesmo a religião que nós frequentávamos e confiávamos, equivocadamente confiávamos nela, tem que ter necessariamente, para ter um relacionamento com Deus, necessariamente tem que ter um rompimento com a religiosidade. Diga amém. Pastor Eros estava aqui a plenos pulmões, dizendo que ele não tem o desejo que a gente se torne evangélico.
Porque a gente conhece um monte de evangélico que não conhece Jesus. Diga misericórdia. Quem aqui foi durante muitos anos evangélico sem conhecer Jesus, diga amém. Amém. Então, ser evangélico não significa muita coisa. Agora, ser um crente no Senhor, crente é aquele que crê. Crer no Senhor é que faz toda a diferença, amém? Então é necessário, nesse fundamento a respeito de Cristo, e eu estou sendo muito superficial, porque eu preguei uma pregação inteira sobre obras mortas. Então você entra no YouTube e assiste lá a pregação parte 1, Doutrinas de Cristo parte 1. E aí você vai entender que tudo isso era baseado no Velho Testamento, e aí agora no Novo Testamento, necessariamente, o Novo Testamento, ou melhor, a partir desse relacionamento com Jesus, a gente tem que romper com a religião, romper com o nosso esforço, tem que romper com a nossa ilusão de que nós conquistamos o favor de Deus. Em nome de Jesus, a gente está rompendo. E aí o segundo assunto é fé em Deus. E a gente entendeu que ter fé em Deus é exatamente o contrário de ter fé em nós. Então, quando a Bíblia fala, se arrependa das obras mortas, pare de confiar em você e passe a confiar em Deus. Então, é necessário nessa jornada romper com você e ter um relacionamento genuíno com Deus, confiando que só Ele pode resolver o nosso problema de pecado, nosso problema de vida cristã. Fé em Deus, arrependimento de obras mortas, fé em Deus e batismos. E no plural, batismos. E é interessante o batismos, a gente semana passada falou sobre isso ainda, e a recapitulação. Ele disse, faz parte desse basicão a respeito de Cristo, que Jesus, depois de que a gente rompeu com as obras mortas e passou a confiar em Deus, Ele nos fez sacerdotes. Porque o batismo, quem aqui já foi batizado, diga amém? Amém. O nosso batismo nas águas é a realidade do que no passado existia, que era a lavagem cerimonial. Quando os sacerdotes iam se lavar para ter a comunhão com Deus, estava fazendo uma palavra profética, estava apontando para o nosso batismo. Então o nosso batismo é a prova, é a constatação de que nós rompemos com nosso esforço próprio, rompemos com a nossa religião, cremos em Deus e por isso nos tornamos sacerdotes de Deus. E como sacerdotes de Deus, nós cuidamos do mundo, porque é isso que Deus manda que a gente faça. E aí o quarto assunto, o assunto de hoje, ele fala agora que uma das doutrinas básicas a respeito de Cristo é imposição de mãos. Existe muito misticismo a respeito de imposição de mãos. Eu já ouvi coisas como, por exemplo, não deixe qualquer um impor as mãos sobre você, porque se esse cara for um mentiroso, o espírito da mentira vai vir sobre você. Ou se esse cara é um adúltero, vem o espírito de adultério sobre você. Então, tem o que a Bíblia fala sobre imposição de mãos e tem o místico da igreja evangélica a respeito de imposição de mãos. O que é muito cansativo, como sempre. O evangelicalismo é muito cansativo. Qual é a referência? Vocês estão me acompanhando? Amém? Eu estou dizendo que esses assuntos, esses 6 assuntos, eles fazem menção do Cristo que viria. Então, quando ele está explicando para os irmãos lá dos Hebreus, ele está dizendo, irmãos hebreus, lembra isso aqui no Velho Testamento? Isso aqui, você tem que entender que isso aqui se cumpre no Cristo. Arrependimento de obras mortas no Cristo. Fé em Deus era apontando para Cristo. Batismos apontando para Cristo. Volte lá e leia as pregações, ouça as pregações. E agora ele está dizendo de imposição de mãos. Então a pergunta de hoje é, qual era a referência desses irmãos a respeito da imposição de mãos? O que sobre imposição de mãos no Antigo Testamento estava apontando para Cristo? O que no Velho Testamento sobre o assunto imposição de mãos
estava apontando para Cristo. Tem um rei, chama Ezequias. Ezequias restaurou o templo. Depois eu queria que você lesse na sua casa, sabendo que você não vai ler porque você é um picareta, mas dando um direcionamento para os que não são. Quem aqui vai ler, se eu pedir? João, você falou amém? Então tá bom. Depois você lê inteiro lá, 2 Crônicas 29. Mas eu queria só salientar o versículo 23 e 24. Ele está mostrando a reconstrução do templo. Quem conhece a história, amém. Quem não conhece, depois vai procurar. Mas o 23 diz assim, telão. Depois, os bodes para... Olha só, ele está restaurando o templo. O povo todo começou a trazer animais para serem sacrificados no templo. Porque fazendo isso, Deus nos estava ensinando coisas a respeito de quem? Do Cristo que viria. Deixa eu repetir, irmãos. Irmão, deixa eu falar para você entender isso. Você vai entender o que 95% da igreja dita cristã entendeu até hoje. Presta atenção, irmão. Presta atenção, vamos junto. Eu estou dizendo que quando o povo trazia lá no templo animais para serem sacrificados, isso estava fazendo menção, estava ensinando o povo sobre o Cristo que viria e seria sacrificado. Amém, irmãos? Então vamos junto. Versículo 23 diz assim: depois, os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que fizeram o quê? Impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação, pagamento por todo o Israel, pois era em favor de todo o Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. Aquela oferta, aquele bode que estava vindo, entrando no templo, todo o povo impôs as mãos sobre ele, como um sinal de que aquele bode estava recebendo os pecados do povo. E quando o bode morresse, junto com o bode morreria, desapareceria o nosso pecado. Seria morto junto com o bode. Você conhece a expressão bode expiatório? É disso que ele está falando. É que o povo não sabe, mas é disso aqui. O bode expiatório é isso aqui. É o que leva a culpa pelo pecado. Então eu queria abrir outro texto. Levítico 8,14. Diz assim: em seguida, trouxe um novilho para a oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, puseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Versículo 15 é o quê? Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco de sangue, e ele continua contando toda a experiência. Quando é que era feito esse sacrifício do cordeiro, em que o sacerdote ou todo o povo impunha as mãos para que esse animal inocente recebesse o pecado do povo e morresse e pagasse, porque o salário do pecado é? Então, se você pecou, você merece a? Quando o inocente recebe o pecado no seu lugar, aí ele se torna pecador no seu lugar, o que tem que acontecer com o animal? Tem que morrer. E se o animal morreu a nossa morte, significa que nós estamos quites com Deus. Amém, irmãos? Mesmo? Amém mesmo? Amém mesmo. Esse sacrifício, essa cerimônia que era feita, acontecia uma vez só na vida? Não. Acontecia. E ia acontecendo sempre. Por que era constante? Porque o sacrifício de bodes e ovelhas, etc., não podem de fato perdoar pecados. Ele estava apontando para o Cordeiro de verdade, que é Cristo. Então ele tinha que fazer sempre, repetidas vezes, ao longo de todos os 3.000, 4.000 anos da história da humanidade, isso foi sendo feito um memorial
e um sinal sobre o Cristo que viria. E aí você chega em João, lembrando que João ainda é Velho Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, como eu já falei, já ensinei aqui, não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento, porque o Novo Testamento começa na morte e ressurreição de Jesus. Hebreus vai dizer isso daqui a pouquinho, mas vai aprendendo já, spoiler. E aí, irmãos, chega João, ainda Velho Testamento. João Batista tem uns seguidores, vamos lá abrir aí, João 8, é isso, não, João 1:35, é isso aí. João 1:35. No dia seguinte, João Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando e disse: vejam, aí, é isso aí que eu estou falando para vocês. Aquilo que vocês não estavam entendendo é isso aí. Aquilo que os nossos pais sonharam está entrando ali. Está chegando. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Olhando para quem? Para Jesus o Cristo. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos fizeram o quê? Pararam de seguir João e começaram a seguir Jesus. Se ele é a solução, se é isso que você estava ensinando para a gente, o que eu vou fazer com você? Você era só um arauto, você era só um mapa do tesouro, mas agora que você mostrou, irmão, fica aí, se quiser vir junto você vem, mas nós 2 vamos seguir esse cara aí. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus, continuando, voltando-se, e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Achamos o Messias, achamos o Cristo. O Cordeiro, que no passado apontava para a santificação, o nosso Cordeiro que nos santifica é Jesus, o Cristo. Nós precisamos de Jesus, do Cristo, no dia que a gente creu. Diga amém. O dia que você foi justificado, o dia que você foi salvo, você foi justificado e salvo pela graça de Jesus. Amém, irmãos? Depois você não precisa mais do Evangelho. A graça é só quando você crê. O Evangelho é só para o dia que você foi salvo. Foi assim que o Velho Testamento ensinou a gente. Eu queria que você abrisse Romanos. Abre não, pega na tela aí. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho que é o quê? Solução de Deus. Irmãos, Evangelho significa boas notícias. A Bíblia fala que o Evangelho não é dos homens, o Evangelho é de Deus. Significa que as boas notícias não são minhas para você, as boas notícias são de Deus para você. Essas boas notícias, eu não tenho como me envergonhar dela, disse Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está falando para um pessoal religioso. E ele está dizendo assim: eu não me envergonho de ter rompido com o judaísmo, porque no judaísmo não me deu aquilo que o Evangelho deu. O poder para ser salvo e para superar os pecados foi o Evangelho que trouxe, não foi o judaísmo. E ele continua, primeiro do judeu, depois do grego. 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É só no princípio, irmão, que você precisa do Evangelho?
É só no dia que você creu? É do princípio ao fim, é pela fé. Amém, irmãos? Sendo verdade isso, lá no Velho Testamento, ele falava da imposição sobre os animais, impunha as mãos sobre, e deveria ser feito várias e várias vezes, para que a salvação fosse uma constância. Eu vou colocar entre aspas aqui para simplificar. Então, entre aspas, para se manter salvos, era necessário, periodicamente, impor as mãos sobre o animal e esse animal morrer pela culpa do povo judeu. Mas agora, de uma vez por todas, Cristo morreu no nosso lugar. Ele recebeu a culpa pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas pisaduras, pelos ferimentos dele, nós fomos sarados. Isaías 53. Então, quando o texto está falando agora sobre imposição de mãos, ele está dizendo exatamente dessa segurança, dessa constância, que o Cristo continua sendo suficiente, mesmo depois da gente ter sido salvo, a gente vai encontrar sempre solução no mesmo lugar, na água viva, na fonte que não para nunca, que é Cristo. Eles e nós, a gente precisa descansar que Cristo já foi ofertado pelo nosso pecado de uma vez por todas, sendo o penhor da nossa santificação. Sendo o penhor da nossa santificação. Recapitulando, irmãos, antes de a gente entrar nos dois assuntos finais. O autor de Hebreus ensinou no começo do capítulo 6 de Hebreus que nós precisamos edificar a nossa vida sobre o fundamento. E esse fundamento são fundamentos a respeito de Cristo. Que fundamentos são esses que nós todos devemos estar firmados, alicerçados? Primeiro, não confiando em nós, se arrependendo das obras mortas. 2, confiando em Deus, que é o único que foi capaz de fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. 3, entendendo a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como sacerdotes de Deus. 4, sabendo que isso que Ele fez por nós e em nós, não foi uma vez só, não nos abandonou depois de nos salvar, Ele continua sendo necessário, continua sendo suficiente para a nossa salvação. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso, pastor Eras? E aí a gente chega no quinto ponto. Vou dar um tempo para trocar aqui, igual troca de bastão. Quinto ponto. Ressurreição de mortos. Se na base da sua fé não está a convicção a respeito da ressurreição dos mortos, o seu fundamento, a sua fundação da sua casinha, ela não é segura. Quando os irmãos ouviram a respeito da ressurreição dos mortos, eles estavam ouvindo coisas que foram prometidas no Velho Testamento sobre a ressurreição dos mortos, que o autor de Hebreus está dizendo que se cumpre no Cristo, no Jesus o Cristo. Queria que vocês abrissem aí, vamos ler junto Daniel 12. Daniel, de forma profética, disse lá, muitos anos antes, lá no exílio na Babilônia, ele dizendo a respeito do futuro, dizendo a respeito do Cristo que viria, ele disse de um momento em que eles sonhavam viver, versículo 12, 2 diz assim, multidão, na minha versão, muitos dos que estão mortos, a multidão que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno.
O reino que seria estabelecido, que Daniel estava profetizando, é um reino que traria ressurreição para todos os mortos. Uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Mas essa ideia, essa verdade da ressurreição é uma verdade para a gente. É a garantia, se você não está em paz sobre isso, hoje é um bom dia para a gente refletir e colocar isso na base, na fundação da nossa fé. Isaías 26:19, na versão NVT, ele diz assim: teus mortos, porém, também se referindo a um reino futuro, do qual o Cristo seria o rei. Teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem no pó se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz, que dá vida, descerá como orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos. Os teus mortos, os mortos que são de propriedade dele. Quem aqui é de propriedade de Jesus? Os teus mortos, porém, viverão. A morte não te pega mais, irmão. Teus mortos, porém, viverão. Seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem no pó se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz que dá vida. Pois quem? Quem que dá vida? Pois a tua luz que dá vida descerá como orvalho sobre o teu povo no lugar dos mortos. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem vai ressuscitar os mortos dele é a luz. Os irmãos que ouviram isso sabiam desse texto, todos esses textos, especialmente esse de Isaías. Eles conheciam que o Cristo traria ressurreição para o povo dele. E chega Jesus e fala assim: lembra a luz que traria essa ressurreição? Jesus diz: ei, eu sou a luz do mundo. Irmãos, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Falei, pastor Eros, hoje tudo muito amarrado, né? Tudo muito ajustado, tudo se cumpre, nenhuma ponta solta. Impressionante. 1 Coríntios 15, de 12 a 23, diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitou, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Irmãos, só um pause aqui. É fundamento da fé a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição em Cristo. Sem convicção disso, não tem para onde ir, não tem mais o que edificar. É por isso que o autor de Hebreus está falando assim: irmãos, vamos recapitular essa parada aqui, porque se eu ficar falando muita coisa, se vocês não estiverem bem firmes nisso, não vale de nada, a casa vai cair. 17, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, sendo o primeiro dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, Adão,
também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um para a sua vez, por sua vez. Cristo, o primeiro, já aconteceu. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Negrita isso aí, irmão, os que lhe pertencem. Abre de novo Isaías, por favor, Eliseu. Isaías 26, 19. Teus mortos, aqueles que pertencem a Jesus. Aqueles que lhe pertencem. 1 Coríntios 15, 23, eles dão um favor, finalzinho do que a gente estava lendo. 15, 23. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Aqui está a comunidade daqueles que pertencem a Cristo. Eu posso te garantir, não eu, a palavra de Deus pode garantir, que você não ficará esquecido na morte. E isso é basilar da nossa fé, isso é básico da nossa fé. Se você não acredita nisso, a gente precisa rever junto isso. A gente precisa ensinar de novo isso. Porque um dos assuntos que o autor acabou de falar que é básico da nossa fé é a convicção que Cristo ressuscitou e que também Ele vai nos ressuscitar no último dia. Amém, irmãos? E a gente chega no último. No último item dos 6. Necessário, recapitula comigo, necessário. Arrependimento de obras mortas. Romper com a falsa segurança que você tem em você e na sua religião. Rompe com isso. Pare de ter fé em você. Segundo tema, comece a ter fé em Deus. E aí vai acontecer uma parada depois desses dois, que é a experiência de se tornar sacerdote de Deus, através daquilo que Ele tinha ensinado lá no passado, dos batismos a respeito dos sacerdotes. Hoje nós nos batizamos porque cremos que nós somos sacerdotes, somos agentes da misericórdia de Deus para as pessoas. E mais do que isso, isso não aconteceu uma vez só. Nós precisamos continuar crendo nisso. E a imposição de mãos nos ajudou a entender isso. Que a imposição de mãos era constante. E hoje continuamos nós recorrendo ao Cristo que foi morto, mas que foi ressuscitado. A santificação, rompimento, salvação, ministério, santificação na imposição de mãos e convicção de que nós, em vivendo essa experiência, não ficaremos na morte. Essa é a convicção que a gente anda por aí não temendo quem pode fazer mal ao corpo. Pelo contrário, vivemos no temor do Senhor, que é aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Não é assim que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia fala. E chegamos no 6º ponto, e o julgamento eterno. Desculpa olhar no relógio, eu ainda não acostumei a olhar lá. É porque o irmão deu pra gente o relógio lá de digital, que ele falava, você fica olhando no relógio. Eu vou tirar o relógio. Não precisa. Julgamento eterno. No Velho Testamento inteiro, e o povo sabia disso, que quando o Cristo viesse, o Cristo traria confronto. Ninguém passa pela experiência de ouvir o Evangelho sem ser confrontado. Todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho, nós fomos confrontados. Nós resistimos durante muitos anos. Alguns de nós menos tempo, alguns resistiram mais tempo. Mas sempre que o Evangelho é pregado, traz confronto para aquele que ouve. Sempre. Ainda que a pessoa desdenhe de você. Ainda que ele vire as costas para você. Quando você prega para alguém e essa pessoa não ouve, você também cumpriu a sua missão profética de proclamar o Evangelho. Deixa eu repetir isso, irmãos. Quando você prega para alguém, alguém crê, Jesus está feliz? Sim ou sim? Sim. Quando você prega para alguém e esse alguém não crê, Jesus está feliz? Igual. Porque não é você que transforma ninguém. Quem converte as pessoas é Jesus o Cristo, amém?
É o Espírito Santo de Deus que transforma as pessoas. Então a nossa missão é de proclamar. E todas as vezes que nós vivemos e pregamos o Evangelho, nós trazemos para as pessoas confronto. Eu sempre, quando começa um RIP, eu sempre digo isso. A gente começa a construir RIP. Eu digo, cara, eu estou trazendo para vocês ou uma bênção ou uma maldição. Porque a partir de hoje, você se torna um pouco mais culpado se você não crer. Aliás, nós aqui recebemos palavra que nós julgamos puríssima, muitas vezes. Significa que cada reunião que nós nos reunimos e Deus vem aqui e se revela nos nossos corações, nós nos tornamos mais responsáveis por isso. Porque o Cristo que viria traria confronto. E tem trazido no nosso coração, não? Você tem sido confrontado no seu jeito de viver? Salmo 96, 13 diz assim: cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Olha, Ele julgará os povos com a ótica da sua fidelidade. Ele está falando do Cristo que viria. Quem é o padrão para entrar no céu, vamos dizer assim? Eu só entro no céu se eu for igual a Jesus. Se eu não sou como Jesus, se a fidelidade de Jesus não é, sendo o elo crivo, eu não espelho Jesus, eu estou fora. É por isso que nós precisamos da graça para entrar no céu. Porque se a gente olha para a gente, não tem como entrar no céu. A gente só tem relacionamento com Deus pela fidelidade do Cristo. Amém, irmãos? Salmo 110, 4. Esse Salmo 110, a gente vai passear por ele direto. Já passeou por ele, vamos voltar ainda de novo nele, porque ele é um salmo que fala sobre Melquisedeque, que eu estou louco para chegar em Melquisedeque daqui a umas 4, 5 pregações, se Deus der graça, talvez um pouco mais, se eu estiver nesse ritmo aqui. Aliás, eu queria desafiar os irmãos. Quem tem barba aí, diga amém. Eu queria desafiar os irmãos virem de bigode só. Porque foi o que eu fiz quando eu preguei sobre Melquisedeque há uns 5 anos atrás. Eu queria vir com um bigodão até aqui do lado, assim, ó. Então, os irmãos que são parceiros mesmo, vão lá raspar o queixo e vir só de bigode. Amém, Darrê? Amém. Você quer fazer esse compromisso público agora? Salmo 110, que fala de Melquisedeque, depois eu vou explicar melhor sobre ele. Ele fala assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não é sacerdote da lei, Jesus é sacerdote da graça. Jesus não vem legislar sobre Moisés, Jesus vem falar da promessa que foi feita a Abraão e a Melquisedeque. Não é o assunto de hoje, se você não entendeu, daqui a umas semanas a gente volta. 5. O Senhor está à tua direita, Ele esmagará reis no dia da sua ira. Versículo 6. O que o Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque? Eu estou falando de Cristo. O que Ele vai fazer? Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. O Cristo, quando viesse, traria julgamento. Cristo veio e tem trazido julgamento, justiça. Daniel 12, 2 diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Em Marcos 9, 43 e 44, Jesus cita Isaías 66, 24. Olha o que Jesus cita em Marcos: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. De novo. Jesus está citando o quê? Isaías 66, 24, que diz assim, Luiz: sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. E causarão repugnância a toda a humanidade. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de... O Cristo que traz confronto.
que é básico da nossa fé. Tem um evangelho que é muito fofinho, e o evangelho é uma delícia, mas ele é muito forte, muito agressivo, muito bruto. O evangelho traz confronto, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. João Batista, quando ora a Jesus, quando conta a respeito de Jesus, João Batista em Lucas 3, que é Velho Testamento, João Batista fala a respeito do Cristo. Ele fala o quê? O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno de me curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele batizará com duas coisas: com o Espírito Santo e com fogo. Dá um pause aí, irmãos. Bom, continue, presta atenção. Ele vai batizar com o quê? Quais são as duas coisas? Vamos orar para descer o fogo aqui? Eu entendo quem ora para descer o fogo, mas a Bíblia não ensina isso. Presta atenção. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão, a fim de limpar a eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando o Cristo que virá, que eu não sou digno de desamarrar o cadarço do tênis dele, do quichute dele, eu não sou digno. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aqueles que creem serão batizados com o Espírito Santo, e aqueles que não crerem no Cristo serão batizados com fogo. Porque ele está com a pá na mão e vai jogar aquilo que não presta no fogo que não se acaba. Diga misericórdia. Tudo isso para dizer que ninguém passa por um encontro com Jesus sem ser confrontado, sem inclusive receber a possibilidade de se render ou de resistir ao Cristo. Recapitulando o que a gente falou até agora, irmãos. Presta atenção que eu vou falar agora, para resumir, o que eu vou falar agora tem que estar absolutamente sedimentado no seu coração. O que eu vou dizer nos próximos 2 minutos tem que ser a base sobre a qual nós estamos sendo edificados. Esses ensinamentos que eu vou falar agora a respeito do Cristo não é ideia minha, o texto está dizendo que se nós não estivermos absolutamente convictos sobre esses temas que eu vou dizer agora, não tem como crescer e amadurecer em Jesus. Sempre será capenga. A sua construção, a edificação da sua vida sempre será torta, esquisita. É por isso que passa anos, e as pessoas muitas vezes continuam iguais dentro dessa igreja, por exemplo. Por quê? Porque a base não está realmente sedimentada no seu coração. Do que eu estou falando? Repetindo pela última vez hoje. Todos nós que estamos aqui, que nos julgamos e dizemos que somos cristãos, todos nós, precisamos, necessariamente, romper com a ideia de autojustificação e autossegurança. Se você ainda confia em você, você está perdendo. Isso não é a base do Evangelho. A base do Evangelho é o arrependimento de obras mortas. Também estou dizendo para você que se a sua fé não for baseada só no Cristo, o seu fundamento está comprometido, deteriorado, e você fica patinando na vida. E está patinando. E aí continuam as crises de fé. E continuam as crises sobre salvação. E continuam as crises no casamento.
Parece que são assuntos que a gente não consegue evoluir, porque a base não está de fato sedimentada. Você precisa, quando tudo isso já for superado, nós poderemos seguir para mares mais profundos na nossa jornada como filhos. A patinação da sua vida está ligada à baixíssima densidade e convicção sobre esses fundamentos: excesso de religiosidade, falta de fé, crise sobre salvação e santificação, falta de assumir a sua postura como filhos, incerteza sobre a ressurreição, medo sobre o tribunal de Cristo. A nossa vida precisa estar sendo edificada sobre esses fundamentos, sobre a certeza que a santificação é o processo dele, é baseado no poder dele, de que é ele que nos mantém salvos. Diga amém, irmãos. A gente não se mantém salvo, é ele que nos mantém salvos. Que a gente, como sacerdote, como recebendo essa incumbência, nós vamos por aí compartilhando isso com as pessoas. E a certeza de que quando a gente se for, convicção extrema, é por isso que não tem espaço para medo de morrer, irmão. Eu não estou dizendo que se você tem medo, você está fora. Eu estou dizendo que se você tem medo, você é um bobo, porque tem solução para você não ter. Em Cristo, a base do nosso relacionamento é a certeza de que, primeiro, Cristo ressuscitou, depois nós seremos ressuscitados com Ele. E a certeza de que ninguém passa impune, ileso, pelo encontro, por essa mensagem. Nem você hoje aqui. Você hoje aqui, eu não sei, alguns instantes ou não, você não passa ileso depois de ouvir tudo isso. Você necessariamente toma uma decisão. Quando você não toma uma decisão, você toma uma decisão. Quando você não se posiciona sobre o Evangelho, você se posiciona contra o Evangelho. E isso que a Bíblia nos ensina de forma tão clara. E só nos resta ajudar vocês a que esses 6 fundamentos sejam realmente firmes. E a gente faz isso, a gente está lutando. A gente ensina aqui na celebração, a gente prega, a gente monta curso, nosso curso já está cheio, mas poucas pessoas que a gente esperava que tivesse se inscrito, se inscreveram. Pessoas que sempre reclamam de não florescerem, mas quando tem a oportunidade de ter gente engajada no seu florescimento, não se envolvem. Tudo está disponível, mas sempre será necessário que você, de forma sinérgica, você trabalhe, lute para a sua edificação, a edificação do seu fundamento, que é Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Porque quando isso estiver firme, o Senhor vai nos levar a lugares mais profundos. Senhor Jesus, nós te louvamos. Te agradecemos pela sua palavra, que nos ensina coisas tão ricas, Pai. E ouvindo tudo isso hoje, Pai, lendo, aprendendo, discutindo, tudo isso que nós ouvimos, Senhor, não dá mais para não ser firme nesses assuntos. Não dá mais para imaginar que o irmão do nosso lado não está convicto e firme sobre esses fundamentos que a sua palavra deixou tão claro que são basilares, são inegociáveis. Então eu te peço, Pai, para que o Senhor nos conduza a um jeito de entender e de crer em tudo isso. Porque a sua palavra acabou de falar, a gente leu aqui, a gente crê na sua palavra, que diz que quando isso estiver realmente sedimentado, essa base for extremamente clara, pela fé nós estivermos convictos sobre esses 6 pontos, nós seremos conduzidos pelo Senhor a lugares de uma maturidade maior, e essa maturidade vai nos levar a relacionamentos mais maduros, dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com o trabalho, vai nos levar a entendermos a nossa função dentro do seu projeto eterno. E
vai fazer com que a gente abandone a meninice, né, Pai? Porque, puxa vida, né? Tanto tempo e meninos ainda, né? Meninos na fé. Tantas pessoas que poderiam já, de fato, estar engajados na solução e continuam trazendo os problemas, repetidamente os problemas. Senhor Jesus, nos dê convicção sobre esses temas e que o Senhor seja glorificado por esse fundamento tão sólido que quando vier a tempestade da vida vier, as tempestades vierem, nós estaremos absolutamente seguros de que a nossa casa não vai cair. Nossa vida é para a sua glória. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém.